Ora viva, o meu nome é Luís Varela, bem-vindo ao episódio número 30 da websérie Como Fazer. Um espaço que eu criei aqui no meu canal do YouTube há algum tempo, que agora foi reavivado, e onde eu trago aqui algumas dicas rápidas, mas que podem ter alguma utilidade para quem utiliza determinadas ferramentas. Não serão dúvidas nem dicas para todas as pessoas, serão apenas para aquelas pessoas que sentem alguma necessidade e por isso andam à procura. E o canal do YouTube ajuda nesse sentido. No episódio de hoje decidi trazer aqui 5 funcionalidades no Google Docs que nem sempre são muito utilizadas, mas que podem ser úteis para rentabilizar a produtividade aqui deste processador de texto. Então vamos para o ecrã para eu mostrar como fazer. Ora, cá estamos nós para mostrar aqui 5 funcionalidades, são muitas, são inúmeras as funcionalidades que nós podemos utilizar com o Google Docs. Eu vou trazer aqui 5 exemplos de novas, ou para alguns não serão tão novas, formas de utilizar, rentabilizar aqui o Google Docs. Então começamos por uma funcionalidade que é apelidada de Smart Chips, os chips inteligentes aqui na tradução. No menu inserir nós temos aqui várias opções, entre as quais são os chips inteligentes. Nós, quando iniciamos um documento da Google, temos logo aqui pré-definido o arroba para inserir. Portanto, este arroba para inserir conteúdo está muito associado a estes chips inteligentes. Então, o que é que nós podemos adicionar aqui dentro deste espaço? Por exemplo, se no corpo de texto eu quiser adicionar uma data, eu não tenho que estar a pensar muito em que localização é que está essa data em termos de dias da semana. Eu posso abrir um calendário com aquela opção e dizer, por exemplo, que no dia 26 de abril de 2023 vamos ter aqui um webinar sobre Canva, por exemplo. Então eu posso utilizar esta ferramenta do Chips para me ajudar a ter aqui noção de qual é uma determinada data e acedê-la. Portanto, e nós podemos até diretamente com o Google Docs agendar uma reunião a partir daqui. Portanto, ligar o Google Docs ao Google Calendário, criando aqui um evento nesta data. Então nós temos esta possibilidade de utilizar este tipo de chip inteligente. Temos também a possibilidade de utilizar aqui pessoas. Se eu quiser identificar alguém dentro deste espaço, eu posso fazê-lo. Por exemplo, se eu colocar aqui o meu nome, eu posso identificar uma pessoa dos meus contactos e colocá-la aqui dentro deste espaço, utilizando o inserir chips inteligentes e depois pessoas, ou diretamente colocando o arroba. E vou colocar aqui Luís Varela, por exemplo, e ele também me dá a possibilidade de inserir este nome aqui neste espaço. Portanto, o arroba é muito semelhante àquilo que é o chips. O que é que podemos inserir mais dentro desta funcionalidade? Temos aqui também um fecheiro, portanto, é interessante nós podermos ver que eu posso utilizar fecheiros da minha Google Drive para colocar neste espaço. Ora, vamos ver aqui plano, por exemplo, eu posso procurar plano da sessão 6, por exemplo, eu podia colocar dentro do meu Google Docs. O que é que isto me permite? Criar automaticamente uma hiperligação, seja com outros documentos do Google Docs, com Google Sheets, com apresentações, com PDFs, com documentos que nós temos aqui associados dentro deste espaço do ecossistema da Google. Temos também a possibilidade de aceder a eventos de calendário, desde que eles estejam devidamente configurados dentro da nossa conta. Tenho aqui, por exemplo, uma consulta de dentista que está associada a um evento que está no meu calendário e eu posso colocá-lo aqui. Portanto, sempre que eu tenho uma configuração de eventos, isto na escola, se for com e-mail institucional, podem ser reuniões, podem ser algum tipo de eventos, atividades, algum tipo de agendamento que nós podemos colocar no nosso corpo de texto. A ideia sempre é que nós utilizemos estes chips no corpo do texto. Nós estamos a desenvolver um determinado conteúdo e podemos ir acrescentando aqui algumas informações. Por último, dentro destes chips inteligentes, temos a localização. Já tínhamos falado num dos episódios aqui sobre a integração dos mapas, tem a ver com a colocação de um evento associado a uma localidade, por exemplo. Se eu colocar aqui, por exemplo, Sesimbra, eu posso ter aqui um mapa e associar este mapa que, se eu abrir, automaticamente me leva para o Google Maps, na localização que eu pedir, da mesma forma que eu posso abrir a pré-visualização e na lateral direita nós temos aqui acesso ao Google Maps associado. Portanto, dentro dos chips inteligentes temos aqui estas várias opções, associar data, pessoas, fecheiros, dados de um calendário, ou seja, eventos de um calendário e também localizações. Esta é a primeira dica, que é a associação de chips inteligentes. A segunda opção é uma opção mais complexa, tem aqui mais funcionalidades e até pode ser de alguma forma configurável. Nós temos aqui a possibilidade de inserir blocos, ou seja, o Smart Blocks do inglês foi traduzido aqui para bases, não é assim uma tradução muito direta, mas nós temos aqui várias opções. Podemos adicionar notas de reunião, podemos criar um rascunho de e-mail, ter um plano de um produto ou de um projeto, um monitorizador de
de críticas ou de alguma tabela de monitorização e associar a outras pessoas, ter aqui os recursos necessários para um projeto, ter aqui a monitorização de conteúdos, por exemplo, na publicação de posts associado a uma estrutura. Temos aqui várias opções. Comecemos pelas notas da reunião. Nós podemos ter aqui, no calendário, temos aqui associado às notas que estão associadas a uma reunião. E eu posso colocar essas notas. Ora, a nota 1, a nota 2, a nota 3, por exemplo, eu poderia colocar aqui algumas informações para um determinado evento. Poderia colocar itens ou momentos da ação e anexar isto a esta reunião, a este encontro que aqui está. Portanto, se nós utilizamos o calendário da Google e queremos ter aqui algumas notas que podemos criar no Google Docs e anexar nas reuniões, então nós podemos fazer a partir deste bloco que é fornecido aqui pela aplicação da Google. Mas temos aqui, por exemplo, o rascunho do e-mail. Imaginando que nós temos a necessidade de ter aqui um e-mail para determinadas pessoas, mas queremos criar esse e-mail não de forma individual, mas em conjunto, colaborativamente. Então nós podemos ter um Google Docs colaborativo, onde várias pessoas podem estar aqui a associar o assunto e o conteúdo de um determinado e-mail. Portanto, o e-mail pode ser criado de forma colaborativa. Neste caso aqui, eu poderia colocar, por exemplo, enviar para mim próprio, aqui o meu e-mail, ok? Podia ter aqui os ocultos e também caminhar para outras pessoas. Ora, teste da websérie 30, ok? E agora podia colocar aqui o e-mail, um teste, ok? Pronto, eu estou aqui só a fazer o rascunho do meu e-mail. O que é interessante dentro desta funcionalidade é que depois, automaticamente, eu posso fazer uma pré-visualização no e-mail. Então eu abro automaticamente como é que este rascunho de e-mail está associado àquilo que eu quero fazer. Portanto, eu posso ter aqui a pré-visualização e se eu achar que está tudo ok, faria o enviar. E enviaria para o meu e-mail, aqui com este assunto e com o texto de corpo de mensagem que eu criei. Então, esta ferramenta de e-mail colaborativo acaba por ser muito interessante para poder produzir de forma em equipa estes e-mails e depois enviar. Mas temos aqui também a possibilidade de ter um plano de produto, portanto, abre-nos uma tabela que está prevista ser com estes campos, projeto, o estado, os fecheiros relacionados e as notas, mas nós podemos alterar completamente. Nós podemos colocar aqui outro campo. Portanto, colocar aqui, imaginem que era o responsável. Ok? Vamos colocar aqui o responsável. Podia aqui adicionar pessoas, lembrem-se que eu posso sempre adicionar pessoas. Aqui também com o arroba posso colocar aqui o Luís Varela. Tenho aqui uma caixa pendente para dizer se está em curso, está lançado ou se não foi ainda iniciado. Podia adicionar alguns fecheiros aqui dentro deste espaço, ter outras notas, podia fazer aqui uma tabela configurada desta forma. Portanto, isto é uma das funcionalidades aqui destes blocos pré-definidos do Google Docs. Mas temos aqui também a monitorização de críticas e aqui a mesma questão. Nós podemos ter o revisor, o estado da revisão, as notas que queremos adicionar, mas também podemos alterar estas colunas e adaptar esta coluna ou esta tabela àquilo que nós queremos monitorizar em equipa e de forma colaborativa. Isto tudo pode ser em documento partilhado em que todas as pessoas depois vão colocar aqui o estado em que está. Se está em curso, se está em verificação, se foi aprovado e assim sucessivamente em todas as ocorrências que estão aqui dentro desta coluna, ok? Então esta é a monitorização que pode ser feita para um produto, para um projeto, para uma atividade, etc. Temos também aqui os recursos do projeto. Então nestes recursos do projeto nós podemos associar fecheiros. Eu poderia associar aqui, inserir um determinado fecheiro e podíamos ter, imaginando uma determinada atividade, temos vários fecheiros e depois temos aqui a necessidade de criar 4 documentos. Então eu podia fazer o esboço destes documentos em branco e adicioná-los dentro desta parte. Eu podia buscar aqui a pasta que eu tenho aqui para a websérie, para este episódio. Eu tenho aqui um documento que se chama Plano de Trabalho, um documento que está em branco que eu criei, que depois poderia ser partilhado com outros utilizadores de um determinado projeto e podia ter aqui o cronograma, podia ter aqui uma série de documentos que são necessários serem criados. E neste projeto eu poderia associar uma tabela que é a tabela que nós temos para preparar este trabalho e poderia até colocar aqui o responsável por cada uma destas tarefas. Vou colocar aqui o responsável e vou adicionar aqui o fecheiro. Depois de atualizar, se for criado na hora, ele irá aparecer cá nesta localização dos chips inteligentes. Eu vou inserir aqui o fecheiro.
ele está aqui nos recentes, está aqui o plano de trabalho, ok? Se eu tivesse o cronograma, colocava aqui, depois colocava aqui, por exemplo, o responsável, podia colocar aqui quem é que é o responsável por realizar este plano de trabalho. Neste caso aqui, quando não está adicionado à lista, eu estou aqui a colocar dentro do espaço. Nestes casos, nós podemos sempre associar uma ligação ou uma partilha em relação às pessoas que são mencionadas. Neste caso, não está aqui associado o nome, está associado o e-mail, e eu podia partilhar e enviar informação de que este documento estava pronto para ser utilizado por esta pessoa. Então, a utilização desta funcionalidade acaba por ser também muito interessante. Temos aqui nas bases também lançar e monitorizar os conteúdos. Portanto, eu podia ter aqui o post 1, ter uma descrição do que era, portanto, o dia da alimentação, colocar a data da publicação, se está publicado ou não, qual é a plataforma, qual é o link para o conteúdo. Portanto, podia ter aqui uma tabela onde eu ia preparar as minhas publicações, e quem diz publicações diz artigos para blog, podia ser aqui um trabalho conjunto para um jornal da escola, para uma newsletter, para qualquer evento. Nós podemos ter uma tabela preparada com a indicação de pessoas, de documentos, com todas as funcionalidades que o Google Docs aqui nos transmite. Portanto, a segunda dica que eu aqui vos trazia era esta, associada às bases, aos blocos, que nós podemos utilizar e configurar de acordo com o que necessitamos. Acaba por ser também muito interessante. Só aqui agora fazer um exemplo, vou aqui colocar a página 1 ou a capa, por exemplo, porque temos aqui uma funcionalidade que é, vou agora aqui colocar uma página 2, se nós temos documentos de maior dimensão, e é assim que nós podemos ter essa noção, temos uma ferramenta no Google Docs que é o Bookmarks, ou seja, ter aqui uma referência a espaços dentro do nosso documento. Então eu tenho aqui, por exemplo, a página 2, à qual eu poderia inserir aqui uma opção de bookmark. Portanto, eu poderia colocar-lhe aqui a indicação de que este é um marcador. Portanto, é um marcador de posição. Este marcador que está aqui é um marcador que tem um link. Portanto, eu dentro do meu documento posso ter este marcador e posso, por exemplo, aqui na capa, aceder à página 2. Quando eu quero associar aquele marcador, isto pode funcionar com anexos, com outro tipo de documentos. Nós podemos fazer aqui uma hiperligação, com o Ctrl K nós podemos fazer isto, da mesma forma que podemos inserir uma hiperligação, temos aqui um link, ok? E vou colar aquele link que eu copiei anteriormente. O que é que isto nos permite? Permite-nos que, a partir desta hiperligação, vamos diretamente para um determinado marcador. Então, o Bookmarks, o marcador que é utilizado no Google Docs, pode ser utilizado, rentabilizado, explorado da melhor forma, percebendo que nós temos hiperligações dentro do próprio documento que nos ligam a estas marcações que lá são colocadas, ok? Este também acho que é muito interessante. Interessante também é criar listas pendentes. Estas listas pendentes, ou menu pendente, têm a ver com algum tipo de menus que nós queremos criar para determinadas funcionalidades dentro de um texto. Se eu quiser ter, por exemplo, um texto onde a pessoa assinala sim ou não numa determinada opção, ou, por exemplo, quando eu tenho aqui o estado do projeto, pode estar bloqueado em curso concluído, eu posso colocar sempre um menu deste género em qualquer momento. Então eu posso aqui colocar, vou iniciar um novo menu, ora, tarefas. Ok, por exemplo, podia ser não iniciada, pode ser em curso, pode ser bastante avançada e concluída. Portanto, podia colocar estas 4 opções. É óbvio que eu não sou obrigado a ter estas 4 opções. Eu poderia ter eliminado uma destas, posso adicionar novas opções. Vamos colocar esta lista. Poderá ser interessante, por exemplo, quando nós escrevemos e-mails com a indicação de qual é o do grupo disciplinar, quais são as escolas, quais são as estruturas. Nós podemos ter logo uma lista no nosso Google Docs e escolhemos qual é aquela opção que eu quisesse. Se eu tivesse uma lista de escolas, eu escolhia qual era a escola onde queria colocar dentro do contexto. Por exemplo, a atividade foi realizada na escola, e depois tínhamos uma lista que podíamos inserir. Nós podemos sempre inserir, eu vou eliminar esta opção de menu e vou inserir um novo. Imaginando que nós tínhamos aqui um menu pendente de escolas, nós podíamos aqui colocar essa opção e adicionar. Portanto, se eu tivesse uma lista de escolas, era só selecionar depois a escola e continuar o meu texto. Portanto, eu posso ter estas listas com estruturas, com outras informações que se repetem constantemente e que nós não temos que estar sempre a escrever. Nós podemos ter estas listas criadas. Portanto, as listas pendentes
são também, ou os menus pendentes, são uma opção muito interessante que nós podemos utilizar. Também podemos editar, alterar, fazer aqui algumas opções que são muito interessantes. Para concluir, a dica número 5 tem a ver também com uma funcionalidade que eu acho que é muito interessante, que é a possibilidade de criar uma lista de tarefas. E esta lista de tarefas editável, se for em parceria ou em colaboração, nós podemos ter essa funcionalidade muito ativa em determinados documentos. Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, tarefa 1, tarefa 2 e assim sucessivamente com todas as tarefas que eu queria ter neste espaço. Em vez delas ficarem assim soltas, eu tenho aqui uma opção que é listas de verificação. Reparem que ele automaticamente mete uma marcação, um marcador, como se fosse aqui um ponto com as marcas ou com os números. Neste caso aqui colocou um quadradinho. O que é que esta checklist tem aqui de vantajoso? É que ao clicar nesta opção, automaticamente ele risca aquela tarefa. Portanto, se nós tivermos aqui um documento partilhado com os nossos alunos, onde temos aqui uma checklist de tarefas que têm que ser realizadas, e queremos ir vendo quais são as que já foram concluídas, então nós podemos colocar esta opção, que pode sempre ser ativada e desativada. Quando eu partilho este documento com outras pessoas, os outros utilizadores, desde que sejam editores, poderão marcar aqui estas opções. Aliás, nem só com os editores, também com os leitores podem marcar estas opções. Então esta parece-me que acaba por ser também muito interessante. Portanto, 5 dicas, 5 funcionalidades que o Google Docs tem e que podem ajudar aqui a melhorar os documentos. Agora, se achaste interessante, podes e deves explorar e aprofundar alguma destas dicas que eu hoje aqui trouxe para melhorar os teus documentos da Google. Falta aquela parte que eu trago em todos os episódios. Partilha com outros colegas, faz chegar esta informação a outras pessoas. Também podes fazer, e isso ajuda-me a fazer gosto no vídeo. Se ainda não subscreveste o meu canal, podes fazê-lo. Estamos aqui a fazer um crescendo de utilizadores que habitualmente me seguem aqui no canal do YouTube. Portanto, podes fazer a subscrição. Podes também clicar no sininho se achares que é interessante receber notificações no teu telemóvel ou no teu tablet no momento em que eu lanço um novo vídeo. E fica aqui este agradecimento por estares presente, por assistires a este vídeo, por fazeres todo este tipo de partilhas e vejo-te num próximo episódio. Tchau, tchau.